Agora, pode começar. Olá, pessoal. Eu me chamo Marcondes, sou professor de História do município de Fortaleza, sou membro do GPOST-US, e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a dialética em Marx. E, nesse sentido, eu gostaria de começar esse vídeo partindo da seguinte afirmação. Em Marx, a dialética se constitui um método cientificamente conduzido, cujo pressuposto fundamental reside numa ontologia materialista. Ou seja, seus pressupostos estão baseados na constatação ontológica de que a realidade é uma materialidade objetiva e processual, historicamente constituída pelos homens e mulheres em suas relações de produção e ações concretas. Nesse sentido, socialmente fundadas pelo ato do trabalho. A dialética em Marx assume dessa forma uma configuração objetiva que considera o ser social, a realidade concreta, suas relações e processos, um todo dialeticamente estruturado. Marx, no Capital, afirma, por exemplo, que seu método dialético é o oposto do método de Hegel. E é desse confronto que podemos ter uma ideia mais nítida da especificidade da dialética em Marx. O Marx vai dizer o seguinte: meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do método hegeliano, mas exatamente seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o nome de ideia, chega mesmo a transformar num sujeito autônomo, é o demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do primeiro. Para mim, diz Marx, ao contrário, o ideal não é mais que o material transposto e traduzido na cabeça do homem. Essa consideração de Marx evidencia que a sua dialética foi aurida do embate crítico com a concepção da dialética hegeliana. Todavia, acerca dessa relação, damos ênfase, por exemplo, ao que o Herbert Marcuse chama a atenção para o seguinte, que a concepção dialética da realidade de Marx foi motivada originalmente pelo mesmo dado que a de Hegel, qual seja, o do caráter negativo da realidade. Marcuse quer dizer com isso que no mundo social este caráter negativo produz os antagonismos da sociedade dividida em classes sociais e que esse processo continua sendo a força motriz do processo social. Dessa maneira, cada fato, cada processo singular comporta um modo específico de significação que só pode ser apreendido quando vistos dentro de uma totalidade na qual estão integrados, né? Portanto, para Marx, diz Marcuse, como para Hegel, a verdade só se encontra no todo, que o Marcuse chama de totalidade negativa. Pois bem, a totalidade que a dialética marxiana alcança, sendo assim concebida,
é uma totalidade que comporta os antagonismos da sociedade de classes. A dialética materialista prefigura os fatos como aspectos inerentes de uma totalidade histórica da qual não se podem isolar. Porque vejamos o seguinte, para Marx, a dialética é uma processualidade objetiva, arraigada no próprio ser objetivo. O Marx vai até dizer que o ser objetivo atua objetivamente e não atuaria objetivamente se o objetivo não estivesse posto em sua determinação essencial. O homem, em suas determinações essenciais, é um ser corpóreo, dotado de forças naturais, efetivo, objetivo, sensível. O que significa, diz Marx, né, que ele tem externo a si objetos sensíveis, efetivos, como objetos de seu ser, produtos de sua praxis objetivo-subjetiva, como manifestação de sua existência histórico-social. Por isso, para Marx, um ser só existe enquanto uma objetividade. Um ser que não seja objetivo não existe. Nas palavras de Marx, um ser que não tenha sua natureza fora de si não é um ser natural. Não toma parte na essência da natureza. Um ser que não tenha nenhum objeto fora de si não é nenhum ser objetivo. Ou seja, um ser não objetivo é um não ser. A determinação objetiva do ser constitui, assim, um fundamento ontológico. Base sobre a qual a dialética marxiana repousa. O método dialético de Marx visa se apropriar, vamos dizer assim, das determinações intrínsecas da coisa mesma, da coisa em si, das conexões internas dos fenômenos, suas relações e formas de desenvolvimento. O objetivo de Marx é apreender, idealmente, o movimento efetivo da realidade, cujo objetivo fundamental é transformá-la. Pois a apropriação mental do conteúdo se expressa em conteúdo concreto do real. Para tanto, Marx afirma que seu método constitui um caminho do abstrato ao concreto. E por meio de sucessivas aproximações ao objeto, o que ele chama de uma concreção real, vai compondo um todo articulado. Do dado caótico imediato, de um todo ao concreto pensado, portanto, rico de determinações e relações diversas. O Marx diz, né, que o concreto é concreto porque é uma síntese de múltiplas determinações, isto é, uma unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo de síntese, como resultado, não como o ponto de partida, embora, diz Marx, seja o verdadeiro ponto de partida, e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. Aqui, Marx demarca, mais uma vez, a diferença fundamental de seu método em relação ao método de Hegel. Hegel, afirma Marx, cai na ilusão de conceber o real como produto do pensamento, que se determina em si, origina-se de si, é automovente nesse sentido, né? Sendo que o método
dialético materialista consiste em elevar-se do abstrato ao concreto, pois é a maneira correta de proceder do pensamento que se apropria efetivamente do conteúdo concreto, da coisa concreta situada historicamente e determinada socialmente. Portanto, Marx assevera que até a mais simples categoria econômica, como, por exemplo, o valor de troca, pressupõe a população. Esta população que, por sua vez, produz em determinadas condições sociais históricas, como também alguns tipos de famílias, comunidades e estados, né? Como o próprio Marx diz, né? Por exemplo, a população ela se torna uma abstração se o pesquisador deixa de lado as classes que a compõem. Essas classes, né, por sua vez, se tornam uma palavra, um conceito sem sentido, se ignora os elementos sobre os quais ela repousa, né? Por exemplo, o trabalho assalariado, o capital e etc., né? Porque esses supõem a troca, a divisão do trabalho, os preços e etc. Né? O capital, por exemplo, nesse sentido, não é nada sem trabalho assalariado, sem valor, né? Dinheiro, preços e etc. Né? Por exemplo, por isso que o Marx vai enfatizar que no seu método, né, se começasse, portanto, pela população, elaboraria uma, vamos dizer assim, representação caótica do todo e, por meio de uma determinação mais estrita, chegaria, né, como diz Marx, analiticamente, cada vez mais a conceitos mais simples, né? Ou seja, do concreto representado, chegaria a abstrações cada vez mais tênues, até almejar as determinações mais simples, né? Portanto, na dialética materialista, o mundo, a realidade objetiva, é concebida como uma totalidade concretamente articulada, em movimento, em sua contraditoriedade. E o papel do pensamento é reproduzir esse movimento efetivo, contraditório e dinâmico do real, cuja finalidade é se apropriar das determinações imanentes da realidade em si. Porque é a forma pela qual o pensamento se apropria dessa realidade concreta e se dá, portanto, mediante categorias ontológicas, né? Ou seja, categorias que expressam o movimento concreto, né, do ser da realidade. O Marx vai até dizer, né, nos Grundrisse, né, que as categorias, né, são formas de ser, né, ou seja, determinações da existência, né, expressões de relações concretas. Assim, para Marx, diferentemente de Hegel, a realidade não é um produto do pensar, né, da ideia que se autodetermina, que se autocria, né, que se engendra a si mesma. A realidade é produto de relações concretas, que homens e mulheres estabelecem entre si em suas relações de produção, né, de sociabilidade, de um modo geral, e da transformação da natureza por meio do seu ato de trabalho. Marx, já no prefácio de Contribuição à Crítica da Economia Política, de 1859, vai destacar o seguinte, né, que na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, né, necessárias, independentes da vontade do indivíduo. Essas relações de produção correspondem a um nível determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais, né?
A totalidade dessas relações de produção, portanto, constituem a estrutura econômica da totalidade da sociedade, que é a base real sobre a qual se eleva, né, como vai dizer Marx, uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência, né? Ou seja, como todos sabem, né, o modo de produzir, né, o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social como um todo, né? E aí é uma citação clássica do Marx, né, de que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, né? Mas é o contrário, né? É o seu ser social que determina a sua consciência. A dialética materialista permite que o pensamento se oriente de forma concreta no sentido de capturar os nexos, as conexões efetivas da totalidade social. Esse todo, essa totalidade social se apresenta como resultado da própria realidade enquanto realidade material. Esse postulado da totalidade concreta em Marx, né, como uma perspectiva metodológica de pesquisa dialética da realidade social, constitui uma assertiva em que todos os fenômenos da realidade podem ser apreendidos como um todo estruturado. E aqui eu acho que é a grande contribuição da dialética marxista para a pesquisa social. É compreender que todos os âmbitos, ou todas as esferas da realidade, elas estão dialeticamente articuladas, relacionadas entre si, né? Todo fato social, portanto, prefigura um processo histórico, quando é entendido como um momento do todo, né? Porque a parte pressupõe o todo e o todo pressupõe a parte, ou seja, é uma unidade, né, mutuamente determinada. A conexão entre a parte e o todo, né, a singularidade, a universalidade, mediada dialeticamente, né, por processos que interagem entre si, com todas as suas relações e contradições intrínsecas, sugere um sentido ontológico, imanente à própria estrutura hierárquica do mundo real. A relação dialética entre aparência e essência e a relação entre sujeito e objeto, no processo de conhecimento, portanto, expressam essa perspectiva dialética, né? O pensamento dialético tem como ponto de partida o pressuposto de que o conhecimento humano se desenvolve num movimento dinâmico e contraditório, onde sujeito e objeto se determinam reciprocamente. Como vai dizer Karel Kozik, né? A realidade estruturada num todo significa que um conhecimento concreto da própria realidade não configura um acrescentamento sistemático, né, de fatos a outros fatos, né, e de outras noções a outras noções, de forma justapostas, né. Na concepção dialética, o real é compreendido e prefigurado como uma totalidade que se constitui apenas como uma soma de relações, né, fatos e processos, né? Ou melhor, essa totalidade não se constitui apenas como uma soma de relações, fatos e processos, né? Mas também como a sua produção, estruturação, dinâmica e formação. Né? Ou seja, a totalidade dialética, nos informa Kozik, né? Por exemplo, pertence à criação do todo e à criação da unidade.
a unidade do que ele chama das contradições e a sua gênese, né? Bem, para a dialética materialista, a realidade social pode ser apreendida em sua objetividade, em sua totalidade concreta, quando se desvela a estrutura essencial da realidade social mesma. Quando a pseudo-concreticidade, como vai dizer Kozik, é suprimida, e quando se conhece a reciprocidade dialética, né, entre a base e superestrutura e o homem como sujeito da história. Os homens, né, concebidos enquanto sujeito histórico social, como sujeito da praxis objetiva humana, é o fundamento, portanto, da compreensão da realidade social como uma totalidade dialeticamente articulada, né, historicamente situada e socialmente determinada. Na base desses postulados, Marx argumenta o seguinte, né, que os homens são produtos de suas representações, né? Isso aqui é um pressuposto ontológico fundamental da dialética marxista, né? Ou seja, os homens são produtos de suas representações, ok, de suas ideias e assim sucessivamente, né? Mas os homens reais, ativos, né, tal como são condicionados por um determinado nível de desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo o intercâmbio que a ele, né, corresponde. Esse postulado materialista, que está na base, portanto, da dialética marxiana, representa o fundamento da realidade histórico-concreta. Ele aponta para a relação entre o ser e a consciência dos indivíduos, né? No contexto de suas relações sociais. Certamente, os homens pensam, imaginam, simbolizam, representam a realidade. Todavia, Marx afirma, né? Não se parte do homem imaginado, representado, mas do homem real, concreto, efetivo, em suas relações reais de vida cotidiana. Da mesma maneira, Marx diz, né, que não se julga o indivíduo pela ideia que ele faz de si mesmo, né? Tampouco se pode julgar uma tal época, né, de transformações pela consciência que ela tem, né, de si própria. É preciso, afirma Marx, ao contrário, explicar essa consciência pelas contradições da vida material, né? Pelo conflito que existe entre as forças produtivas e as relações de produção. Ou seja, os conflitos de classe, né? Que no capitalismo repousa sobre um conflito fundamental que é burguesia e proletariado, né? Capital e trabalho. Confirmamos com Lukács, em sua ontologia do ser social, que para Marx a dialética não é apenas um pressuposto cognitivo, né? Não é isso, né? Ela constitui a legalidade objetiva de toda a realidade, o que significa que o econômico e o extraeconômico convertem-se continuamente um no outro. Eles estão numa irrevogável relação
de reciprocidade, né? Onde a relação entre ser e consciência assume, né, ao contrário, o que Lukács chama, né, de aquela orgânica unidade do ser social, na qual cabe às leis rígidas da economia precisamente apenas o papel de momento predominante, né? E aqui Lukács, né, essa reflexão de Lukács, a gente traz nesse vídeo, refuta vamos dizer assim, os detratores do marxismo, né, que acusam, né, não só Marx, mas toda a tradição, de entender a realidade de forma economicista, né, que, portanto, sem entender profundamente que as determinações constitutivas da realidade histórico-social, elas são amplas, elas constituem uma complexidade que a dialética marxista nos ajuda a compreender, exatamente porque não perde de vista essa visão de uma totalidade social articulada, né? Ou como o Lukács vai dizer, né, um complexo de complexos, né? Pois bem, essa inter-relação mútua em que o econômico e o extraeconômico se convertem um no outro, expressa o próprio fundamento das categorias como formas de ser da própria realidade concreta, da qual Marx se vale para apreender a legalidade imanente da lógica do funcionamento, por exemplo, do modo de produção capitalista. Assim entendemos que a dialética em Marx expressa a constatação, né, da objetividade ontológica do ser social, né? Suas relações reais, objetivas e historicamente determinadas pelo desenvolvimento de suas forças materiais. E como Marx e Engels sempre falaram, né, em última instância é que o econômico, né, determina a superestrutura ideológica, né? Exatamente porque Marx vê, né, nessa relação entre, por exemplo, a vida material, a produção da vida material e a produção da vida cultural, por exemplo, Marx vê um todo dialeticamente articulado, onde, mutuamente se determinando, né? E que, portanto, expressando o movimento contraditório da realidade social. Bem, gente, aqui eu finalizo, né, essa primeira parte do nosso vídeo, certo? É uma apresentação geral da dialética marxista, né? Primeiras aproximações, cujo objetivo era divulgar o método dialético, né? Um método cientificamente embasado, né? Que nos possibilita compreender concretamente como a sociedade, né, vamos dizer assim, ou as sociedades, elas se originam, elas se organizam, elas se desenvolvem e que, portanto, como elas se reproduzem historicamente. Então, espero que essa discussão inicial, né, possibilite uma reflexão e um interesse em ir aos textos de Marx, né, para discutir, portanto, a dialética, tão fundamental para a compreensão e transformação da realidade. Então, fica aqui um forte abraço e o convite para todos e todas se inscreverem no nosso canal GPOST TV, compartilhar nossos vídeos e, portanto, criar uma rede, né, de interpretação crítica e de luta, né, pelo fim da sociedade produtora de mercadorias e portanto, a luta pela
emancipação social.